uma mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus ele descobre que os fariseus estavam incomodados com ele. Por que os fariseus estavam incomodados com Jesus? Eles estavam incomodados com Jesus porque eles descobrem que Jesus está batizando e fazendo mais discípulos que João. E João, entre o povo, era considerado um profeta de Deus. Então os fariseus estão de olho em Jesus. Quem é esse homem? Quem é esse homem que está batizando e está fazendo mais discípulos que João? Jesus descobre que os fariseus estão incomodados. Então ele decide sair da Judeia. Repete comigo, Judeia. Não, você pode mais. Judeia. Ele decide sair da Judeia e ir para Galileia. O caminho da Judeia para Galileia passa pela cidade de Samaria. Amém? E Jesus está passando pela cidade de Samaria. Ele está cansado da viagem, andou bastante. Ele está cansado, ele senta junto a um poço para descansar. E os discípulos de Jesus vão para a cidade para comprar comida, para comprar alimento. E Jesus fica sentado naquele poço, descansando, até que aparece uma mulher samaritana. Essa mulher vai para o poço para tirar a água do poço. Quando Jesus vê essa mulher, ele inicia uma conversa com ela. Ele diz para ela: ô samaritana, tem como você me dar um pouquinho dessa água? Que eu estou vindo de uma viagem cansativa, andei bastante, eu estou cansado, eu estou morrendo de sede, tem como você me dar um pouco dessa água? A mulher estranha. Essa mulher samaritana, ela é estranha. Por quê? Porque a Bíblia diz que os judeus tinham problema com os samaritanos. Havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Então a mulher samaritana, ela olha para Jesus e fala assim: mas peraí, você é judeu e você está falando comigo? A coisa era feia entre eles. A gente vai falar mais sobre isso, você vai perceber que a coisa era feia entre os judeus e os samaritanos. Então a mulher estranha, viu, você está falando comigo? E mais, você está me pedindo água? Você é judeu, eu sou samaritano, eu vou te dar água para beber? Jesus diz para ela: olha moça, eu vou te falar uma coisa, se você soubesse o que Deus tem para a sua vida, e se você soubesse quem está te pedindo essa água, eu vou dizer uma coisa para você, você estaria pedindo água, e eu te daria uma água viva. A mulher olha para Jesus, ela não está entendendo nada. Ela não está entendendo, ela olha para Jesus e ela diz assim: mas você não tem nem com que tirar a água do poço. O poço é fundo. Como é que você vai me dar água viva? Que história é essa de água? Você não tem nada para tirar a água do poço. E mais, vem cá. Deixa eu te explicar de quem que é esse poço aqui, que talvez você não tenha entendido. Esse poço aqui, quem abriu foi Jacó. Jacó, homem de Deus. Foi ele que abriu esse poço aqui. E vou te falar uma coisa, Felipe. Ele bebeu dessa água. Olha que água preciosa. Jacó bebeu, os jumentos de Jacó beberam dessa água. Essa água é poderosa. Os filhos de Jacó beberam dessa água. Você se acha maior que Jacó para vir me trazer uma água viva? Vocês estão entendendo que essa mulher, a bichinha era difícil. A bichinha era difícil. Jesus acabou de falar: olha, se você soubesse o que Deus tem para a sua vida, o presente que Deus tem para você, quem está te pedindo? Eu te dou uma água viva. E ela está dizendo: você não me dá nada, você não tem nem com que tirar a água do poço. Jesus disse para ela assim: ó, essa água aí deve ser muito boa, mas se eu beber ela, daqui a pouquinho eu estou com sede de novo. Ela mata a minha sede agora, mas daqui meia hora eu preciso voltar aqui e beber água de novo.
Agora, aquele que beber da água que eu dou, não. Não. Aquele que beber da água que eu dou, da água viva, rios fluirão do seu interior. Brotará dentro de você uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. A mulher continua sem entender nada. A mulher está confusa. Vocês concordam comigo que a conversa está estranha? A conversa está estranha. Mas ela ficou seduzida com essa história. Ela diz para Jesus, olha, então me dá essa água. Já que eu não vou ter que nunca mais voltar aqui para pegar água. Me dá dessa água, aí eu quero provar dessa água. Jesus diz para ela assim, tá bom, eu te dou. Vai chamar o seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela assim, muito bem, falou a verdade. Você não tem marido, você já foi casada 5 vezes, e o homem que está com você hoje não é o seu marido. Agora pronto. Agora essa mulher, ela entrou em parafuso. A conversa já estava completamente estranha. Uma água viva, o homem não tem com que tirar água do poço. Ele fala que vai me dar uma água. Se eu beber da água, eu nunca mais tenho sede. A conversa está muito maluca. Um judeu conversando com um samaritano, está tudo estranho. Mas de repente, a história fica ainda melhor, porque agora Jesus está falando coisas a respeito dessa mulher que ele não poderia saber. Muito bem, você não tem marido, você já foi casada 5 vezes. E o cara que está com você hoje não é o seu marido. A mulher fala, peraí. Como é que é esse negócio? Você não poderia saber disso. O que está acontecendo? Ela olha para Jesus e fala, olha, eu vejo que você é um profeta. Você é um homem de Deus. Você está falando coisas que não teria como você saber. E agora a conversa vai se desenrolar. E Jesus vai começar a falar da vida eterna, Jesus vai começar a falar sobre adoração com essa mulher. A mulher vai dizer para ele assim, olha, eu não entendo muitas coisas. Eu vejo que você é um profeta, é um homem de Deus, deixa eu tirar algumas dúvidas com você, eu não sei aonde que a gente deve adorar, se a gente deve adorar aqui, se a gente deve adorar lá. A conversa vai se desenrolando até que a mulher diz para Jesus assim, não, eu sei, olha, deixa quieto, porque um dia o Messias virá. Um dia o Salvador virá, o Cristo virá, e Ele nos ensinará todas as coisas. Jesus olha para ela e diz, sou eu. Sou eu. O Cristo, o Messias, o Salvador. Agora essa mulher, ela fica maluca. A mulher, ela fica arrebatada, ela diz assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, Jesus, fica aqui. E eu vou voltar para a cidade que eu preciso chamar umas pessoas para conversarem com você. Eu preciso chamar um povo para te ver. Fica aqui, espera aqui. E a mulher vai embora. E ela vai para dentro da cidade e ela começa a dizer para as pessoas, Wallace, você não sabe o que me aconteceu. Eu conheci um cara e esse cara começou a falar coisas da minha vida que ele não poderia saber. Será que não é ele o Cristo? Será que não é ele o Messias? Wallace, vamos lá ver. E o Wallace fala, eu quero ver esse negócio. Vamos ver, eu quero ver, vamos ver essa história aí. E daqui a pouco ela chega, Felipe, deixa eu te falar, eu e o Wallace, a gente está indo conhecer um homem lá. Esse homem falou um monte de coisa da minha vida que ele não poderia saber. E ele disse que é o Messias, ele disse que é o Cristo, ele disse que é o Salvador. Será que ele é o Cristo? Vamos lá ver. O Felipe fala, vamos lá ver. E daqui a pouco a mulher reúne a cidade toda. A mulher reúne a cidade toda, a cidade inteira quer conhecer esse homem e quer saber se esse homem é o Cristo, se esse homem é Jesus. Daqui a pouco, a cidade inteira está diante de Jesus. Aí a Bíblia vai contar, depois você pode ler tudinho, Mateus capítulo 4, para não achar que eu estou mentindo, você vai ler João capítulo 4. Você vai ver que está tudo escrito. Daqui a pouco a cidade inteira está aos pés de Jesus. A Bíblia diz que muitos samaritanos creram em Jesus e mais, disseram para ele assim, viu, eu sei que você está de passagem, você está indo para Galileia. Mas fica mais um pouquinho com a gente. Tem como, Jesus? Tem como ficar mais um pouquinho com a gente? Jesus fica mais 2 dias naquela cidade, falando da vida eterna, falando da salvação, falando do perdão dos pecados. Muita gente crendo, a cidade inteira sendo salva. Uma história maravilhosa. Amém? Você já pensou? Você já pensou viver algo parecido com isso? Wallace, eu vou para Araraquara, mas
antes de ir para Araraquara, eu vou passar em Campinas para abastecer o carro, né? A viagem é longa, então eu preciso sacar dinheiro. Vou parar em Campinas para sacar dinheiro e abastecer o carro. Daqui a pouco eu começo a conversar com o frentista. E eu começo a evangelizar o frentista. E Deus me entrega uma palavra a respeito do frentista, a respeito da vida dele, coisas que eu não poderia saber. E o homem está assim, como é que você sabe disso? Eu falo, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, o Senhor está me revelando, o Senhor tem um propósito para a tua vida, meu querido frentista. E o frentista está, meu Deus do céu, é um homem de Deus, ele falou coisas na minha vida que ele não poderia saber. Ele fala assim, viu, tem como você ficar aqui só mais um pouquinho dentro desse posto aqui? Rapidinho, eu vou chamar minha família, daqui a pouco o frentista vai, chama a família, chama os vizinhos, chama os amigos. E Campinas inteira está no posto para ouvir a palavra de Deus. E eu estou ali pregando e o povo está aceitando Jesus. Já pensou viver uma experiência assim? Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Meu irmão, Deus não te chamou para uma vidinha cristã medíocre. Quando você olha para a vida de Jesus, experiências assim como essa são comuns. Quando você olha para a vida dos discípulos, experiências como essas são comuns, porque Deus chamou os seus filhos para viver uma vida extraordinária. Foi para isso que Ele te chamou. Quem quer viver isso? Você vai. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Amém? Rapidinho, eu quero aprender com você, através desse texto, algumas lições. Como eu falei, o tema da mensagem hoje é procura-se trabalhadores para a colheita. A primeira lição que a gente pode aprender com essa história extraordinária de Jesus é, se você puder, anote, devemos quebrar o muro que nos separa das pessoas. Lê comigo o versículo 3, que diz assim: assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho teve de passar por Samaria. Você fala para mim assim, Fábio, o que isso tem a ver com quebrar o muro que nos separa das pessoas? O texto está dizendo que ele saiu da Judeia, foi para Galileia e teve de passar por Samaria. O que isso nos ensina? Presta atenção. Presta atenção. Essa informação que João está dando, aparentemente é uma informação um pouco irrelevante. Ele estava na Judeia, ia para Galileia, teve de passar por Samaria. Parece uma informação irrelevante. É mais irrelevante ainda quando você olha o mapa e você percebe que para sair da Judeia e ir para Galileia, tem que passar por Samaria. Fica mais irrelevante ainda essa informação quando você se lembra que João está escrevendo, em primeiro lugar, para um povo que sabia disso. Vocês estão entendendo? Quando João escreve que ele está na Judeia, indo para Galileia, tem que passar por Samaria, não me diz nada. O caminho mais rápido entre a Judeia e a Galileia é passando por Samaria. Agora, tem um detalhe no contexto. No contexto que eles viviam. A gente aprendeu, a Bíblia ensinou que os judeus tinham problema com os samaritanos. Certo? Existia uma rivalidade, existia uma inimizade, eles não se davam bem. O que a Bíblia não diz é que um judeu, quando ele queria sair da Judeia e ir para a Galileia, ele se recusava a passar por Samaria. Um judeu, querendo sair da Judeia e ir para a Galileia, ele não faz o caminho mais rápido, que é o caminho por Samaria. Ele dá a volta, ele vai pelo Rio Jordão, ele se recusa a entrar dentro de Samaria. Você está entendendo que a coisa era feia entre eles? Não era qualquer briguinha. Eu não piso na terra daqueles samaritanos. Então, quando João está escrevendo, Jesus teve de passar por Samaria, não é uma informação irrelevante. Porque na cabeça de João, para sair da Judeia e ir para Galileia, é pelo Rio Jordão, não é por Samaria. Ele é judeu. Os discípulos são judeus. Quando Jesus reúne os discípulos e diz assim, a gente vai sair da Judeia, vamos para a Galileia, eles sabem o caminho é pelo Rio Jordão, em Samaria a gente não pisa. Aí João escreve, mas Jesus ele teve que passar por Samaria. O nosso caminho era outro, mas Jesus ele teve que passar por lá.
Isso mostra, meu querido, presta atenção nisso. Isso mostra que Jesus, ele pegou aquela inimizade, ele pegou aquela rivalidade, ele amassou, bem amassadinho, ele pegou, ele jogou no lixo, e ele disse assim: eu não vou deixar essa rivalidade, eu não vou deixar essa inimizade, eu não vou deixar essa história atrapalhar o meu propósito. Se existe um muro que separa judeu de samaritano, eu estou quebrando esse muro agora. A gente vai pisar lá dentro, porque eu preciso cumprir o meu propósito. Vocês estão entendendo? A gente tem que fazer a mesma coisa. A gente precisa quebrar todo muro que nos separa das pessoas. Se existe um muro que me separa das pessoas lá fora, eu preciso quebrar. Eu não posso permitir que nada me impeça de alcançar o meu propósito. E qual é o meu propósito? Meu propósito é ganhar almas para Jesus. Então nada pode me separar das pessoas. A minha timidez não pode me separar das pessoas. Se a timidez é um muro que me separa delas, eu preciso quebrar esse muro. Porque senão eu deixo de viver o propósito que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo? Hoje em dia, meu querido, a igreja tem vivido uma realidade triste. Sabe qual é a realidade da igreja? Uma bolha. Uma bolha. A gente não se mistura. A gente não se mistura. As coisas estão acontecendo lá fora. Está todo mundo vendo, está todo mundo sabendo, mas a gente está aqui. A gente está bem, está todo mundo indo para o céu aqui, glória a Deus, Jesus veio. Sentimos a presença do Senhor, não interessa o que está acontecendo lá fora. A gente está aqui, está todo mundo salvo, amém? Viu? Não desvia ninguém não, aí fica todo mundo salvo, todo mundo bem, a gente vai todo mundo junto para o céu, olha que bênção. Mas tem gente morrendo lá fora. Mas tem gente morrendo lá fora. Tem casamento acabando lá fora. Tem jovens lá fora pensando em tirar a própria vida. E da nossa bolha não dá para ver isso. Da nossa bolha não dá para ver. Nós não alcançamos as pessoas. Porque vivemos dentro da nossa zona de conforto. Quem quiser ser salvo, vem na igreja. A gente não vai atrás de ninguém. Quem quiser, tem culto todo sábado, 7h30, culto no domingo, 10 horas, 7 horas. Vem, vai ser bom. Se não vier também, está tudo bem. Estamos separados das pessoas. Estamos separados. Tem muito crente que no trabalho não conversa com ninguém, não tem amigo, não se relaciona. Por quê? Porque é crente. No primeiro palavrão que soltar, escandaliza. Fala: ô irmão, misericórdia. Vai falar palavrão? Vai falar palavrão. Vai falar palavrão. Vai falar piada que não tem nada a ver. E o que a gente vai fazer? A gente vai se separar deles? Vamos viver na nossa bolha? No caso de Jesus, a história é pior, porque o que está separando o povo judeu dos samaritanos é uma rivalidade, é uma inimizade. Isso acontece também. Crente que tem inimizade com os outros. Crente, crê em Jesus, crê na palavra de Deus e tem inimizade lá fora. Não, eu não vou naquele lugar. Naquele lugar eu não piso porque eu tenho problema com aquela pessoa, não vou com a cara dela. Não, aquele cara lá é falso. Se ele vier me cumprimentar, eu nem estendo a mão para ele. Ô, crente. Que isso? Que isso? Não, mas a Bíblia fala, Felipe, sobre os meus inimigos. A Bíblia fala sobre os meus inimigos, então eu tenho o direito de ter inimigos. Não é? A Bíblia autoriza que eu tenha inimigos, porque ela diz para eu orar pelos meus inimigos. Não é, Steiner? Se eu tenho que orar pelos meus inimigos, então eu tenho que ter inimigos. Já começo a fazer um monte. Assim, né? Vou viver a palavra. Estou sem inimigo nenhum, preciso arrumar um, que aí eu oro por eles, faço direitinho.
A Bíblia manda amar o inimigo, né? Ajudar o inimigo quando ele precisa. Estou autorizado a ter inimigo. Estou autorizado, gente? Não estou autorizado. Quando a Bíblia fala do meu inimigo, ela está falando sobre alguém que se coloca nessa posição. Ela se vê como minha inimiga. Para ela, eu sou inimigo dela. A conduta dela é de minha inimiga. Mas qual é a minha conduta? Eu oro, eu amo, eu ajudo quando precisa. Ela se vê como minha inimiga, ela me detesta, ela fala mal de mim, mas eu estou aqui orando por ela, amando ela. Doido para ela precisar da minha ajuda, para eu falar assim, aqui, cara, você precisa de ajuda? Pera aí, eu vou te ajudar, eu te amo, meu irmão, eu tenho orado por você. Essa é a nossa postura, amém? Inimizade com ninguém pode impedir a gente de viver o nosso propósito, não pode haver nenhum muro que nos separe das pessoas, amém, meus queridos? Quero ler alguns textos com vocês. O primeiro, Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz assim, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha só, nem sempre vai depender da gente, amém? Nem sempre vai depender da gente. Como eu falei, existem pessoas que vão se colocar na posição de nossas inimigas, e vão caluniar, e vão perseguir, e vão criticar, mas no que depender de mim, paz com todos. Amém? Vamos ler outro texto? Atos, capítulo 2, 47. Vai falar sobre a igreja de Atos. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja desfrutava da simpatia do povo. O povo gostava dos crentes. Vocês estão entendendo? Os crentes eram agradáveis. As pessoas eu não creio aí no Deus que você prega, tudo, mas eu gosto tanto de estar perto de você. Você é um cara tão gente boa. Você é um cara bacana. Desfrutava da simpatia do povo. Vamos ler mais um texto? Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Não precisa abrir, rapidinho. A Bíblia diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Seja o seu falar agradável. A tua palavra temperada com sal. Amém, meus queridos? A palavra está ensinando no que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos. Ao invés de construir muros que te separam das pessoas, construa pontes. Construa pontes. Na sua faculdade, construa pontes com as pessoas. Seja o seu falar agradável. Tenha a simpatia das pessoas. Alcance elas. Não se separe. Amém? Não se separe. Não se exclua. Não se coloque numa bolha gospel. Porque o nosso propósito está entre os perdidos. O nosso propósito está lá. Você quer encontrar o seu propósito? É lá fora. É lá fora. E desfrutando da simpatia do povo, falando de maneira agradável, sendo simpático, meu querido, nós vamos alcançar as pessoas em nome de Jesus. Amém? Os maiores evangelistas da GP. Os maiores evangelistas da GP são pessoas que têm relacionamento intenso com os perdidos. São pessoas agradáveis. Pergunta lá no exército do Willard.
Falou, galera, e aí, o Willard? O Willard é sangue bom. Você crê no Jesus que ele crê? Eu não creio não, mas o Willard, ele é sangue bom. Se ele me chamar para ir na igreja, eu vou. Já trouxe um monte. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ao invés de construir um muro religioso, preconceituoso, construiu uma ponte. E ele alcança o coração das pessoas. Ele alcança. Porque não deixou nada separar. Não entrou numa bolha. Vamos sair dessa bolha. Amém, jovens? Vamos sair dessa bolha. Segunda lição que nós aprendemos. Devemos construir pontes sinceras e intencionais. Presta atenção nisso. A gente acabou de aprender que a gente precisa construir pontes com os perdidos. Amém? As pontes precisam ser sinceras. Sinceras. O Felipe, ele costuma dizer, e eu amo ouvir ele dizendo isso, porque me tira da bolha. Quem evangelizou ele foi um rapaz chamado Marcinho. E o Felipe, ele diz, o Marcinho, antes de me ganhar para Jesus, ele me ganhou para ele. Antes de me evangelizar, antes de me chamar para a igreja, ele quis ser o meu amigo. Ele olhou nos meus olhos, ele se importou comigo, ele quis me ouvir, ele deixou eu falar. Está entendendo? Tem muito crente que quando vai construir uma ponte com alguém, não deixa a pessoa falar. Fica socando Jesus, enfiando Jesus goela abaixo. Não, mas olha, Jesus vai te salvar, vai mudar essa história, você precisa ir para a igreja. Meu irmão, mas deixa eu desabafar aqui com você, que eu estou passando por um problema lá em casa terrível. Não, pera aí. Lá na igreja. Você está passando por um problema terrível? Meu Deus, então vamos para a igreja. Culto, 10 horas da manhã, 7 horas da noite. Está tentando criar uma ponte, mas essa ponte, meu querido, não vai dar não. Não vai dar não. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus se importava com a dor das pessoas. Jesus amava sinceramente as pessoas. E a igreja de Jesus? Onde está? Onde está? Amando sinceramente? Abraçando sinceramente, meu irmão, ainda que ele não venha nunca para a igreja, ame ele. Ainda que ele não venha nunca, ame. Seja a igreja lá. Não espere ele vir aqui, seja a igreja lá e ame, e acolha, e seja sincero, sinta a dor, ouça, escute, fala, meu irmão, é muito triste o que você está vivendo, olha, eu não sei nem o que te falar. Deixa eu fazer uma oração por você, cara, não sei se vai funcionar, mas deixa eu orar junto com você, posso orar, eu creio que Deus pode mudar. Ame, a ponte tem que ser sincera, precisa ter amizade, precisa ter confiança. Precisa ter confiança. Antes do Felipe aceitar o convite do Marcinho para ir para a igreja, ele confiou no Marcinho. Vocês estão entendendo? É muito mais do que falar, ó, tem culto lá na igreja, quiser vai, não quiser, não reclama depois. Meu ouvido não é pinico. Não é isso. Ponte sincera, é amor pelas vidas. Agora, a ponte tem que ser sincera, mas ela também tem que ser intencional. O que isso quer dizer? Não adianta amar e não pregar. Presta atenção no que eu vou te dizer uma coisa. Não adianta amar a pessoa e não abrir a boca e pregar para ela. Assim como não adianta pregar e não amar. Vocês estão entendendo? Não adianta nada eu ficar pregando se não tiver amor. E também não adianta nada se tem amor, mas não tem palavra de Deus.
A ponte precisa ser sincera, precisa ter amor, mas tem que ser intencional. Eu tenho que saber o porquê eu estou ali. Porque um outro erro que a gente comete é se encher de amigo, né? Na faculdade eu sou o mais popular, eu estou lá no meio da galera. Mas você tem sido intencional lá? Você tem entendido o seu propósito lá? Ou você é mais um amigo? Sabe, meu querido, olha, tem hora que é dose. Tem hora que o perdido vai desabafar com o cristão, que conhece a palavra, que tem o Espírito Santo. Ele começa a desabafar com o cristão e ele diz, olha, lá em casa a situação é terrível. O crente fala, na minha também. Não, aí o perdido fala, a minha mãe ela está infernizando a minha vida. Aí o crente fala, faz igual eu, para de falar com ela. É amigo, né? Tem confiança, fica lá. Um desabafando para o outro. É sincero, mas não é intencional, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, meu irmão. Você no meio do perdido é luz para iluminar as trevas. Jesus sentava na mesa dos pecadores, sim ou não? Mas não era para jogar sinuca com os pecadores. Jesus sentava na mesa com os pecadores, mas não era para jogar truco com os pecadores. Era para fazer a diferença. Era para fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Então construa pontes sinceras com os perdidos. Mas seja intencional nisso. Seja intencional. Entra na sua faculdade pensando, eu vou ganhar pelo menos uma alma para Jesus aqui. Eu vou me relacionar com eles. Eu vou ser agradável. O meu falar vai ser agradável. Eles vão gostar de mim. Mas eu sei o que eu estou fazendo lá. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu não quero fazer novos amigos. Eu quero fazer novos filhos de Deus. Amém? Terceira lição que nós aprendemos. Você pode promover uma festa no céu. Deixa eu ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 5 ao 7. Lucas 15, dos 5 ao 7 diz assim, e quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Presta atenção. Sabe como é que faz para a gente promover uma festa no céu? É possível. É possível que eu aqui na terra faça algo que desencadeie uma festa lá no céu. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma ovelha perdida. Uma ovelha perdida. Se eu encontrar essa ovelha, olhar para essa pessoa e dizer assim, meu Deus, eu acho que eu encontrei aquela ovelha perdida. Se você encontrar essa ovelha, trazer ela de volta para casa, você está desencadeando uma festa no céu. O céu vai começar a comemorar. O Senhor vai começar a comemorar. Os anjos vão começar a comemorar. Por quê? Porque você encontrou uma
ovelha perdida. Onde é que está essa ovelha? A gente tem feito os nossos eventos evangelísticos, não é? E qual que é a ideia dos nossos eventos evangelísticos? A gente se reúne e vai para um lugar onde passa muita gente. Um shopping center, um parque, um terminal de trem, um terminal de ônibus. A gente vai para um lugar onde passa muita gente. E a gente se reúne lá e começa a pregar o evangelho. Começa a convidar aquelas pessoas, olha, hoje a gente vai ter um culto, vamos lá, Deus pode falar com você, né? A gente se reúne para ir atrás das multidões. Mas eu não preciso de uma multidão para desencadear uma festa no céu, eu preciso de uma ovelha. Uma ovelha. Jesus nessa história, ele não está atrás das multidões. Ele está atrás de uma mulher. A mulher samaritana. Ele quer ganhar ela. Ele quer ganhar o coração dela. Essa mulher depois ela vai atrás da cidade. Mas Jesus não foi atrás da cidade. Jesus foi atrás dela. Aonde está ela? Aonde está a mulher samaritana que eu vou encontrar? Aonde está o endemoniado de Gadareno que eu vou encontrar? Aonde ele está? Talvez eu não tenha essa resposta. Não tenho. Pergunta para mim onde é que está a ovelha. Eu vou falar, não sei. Se eu perguntar para você, talvez você também não saiba. Onde é que está a ovelha, Thiago? Talvez você não saiba me dizer onde é que ela está. A questão não é essa. A questão é, você está procurando ela? Você está procurando ela? Já pensou, meu querido? Que terrível você estar diante da ovelha perdida e deixar ela passar? Deus me livre. Que Deus não permita que isso aconteça na minha vida. Estar diante da ovelha, tão importante para Jesus, tão preciosa para Jesus, que tem sofrido tanto, que tem passado por problemas tão difíceis, depressão, ansiedade, ovelhas que estão pensando no suicídio e que estão diante de mim, mas eu não estou procurando por ninguém. Eu não estou procurando por ninguém. Irmão, isso tem que incomodar o nosso coração. Meu Deus, coloca essa ovelha no meu caminho e faça com que eu alcance ela. Meu irmão, não pregar o evangelho, isso tem que incomodar a gente, porque a gente está fazendo o que então? Ô igreja, a gente está fazendo o que então? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Jesus morreu naquela cruz, em primeiro lugar, porque Ele amou a cada um de nós, com todo o amor que Ele tinha no coração dele. Ele amou a cada um de nós e se entregou naquela cruz, para sofrer, para ser humilhado, para ser maltratado, para ser cuspido, para ser agredido, para ser moído. Ele fez por amor. Mas em segundo lugar Ele fez porque Ele acredita numa igreja que vai espalhar essa notícia pelo mundo. Eu vou morrer, eu vou me sacrificar, eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido, eu vou ser maltratado, eu vou pagar o preço, mas eu sei que tem pessoas que vão sair nas ruas anunciando o sacrifício que eu fiz. Vou dizer uma coisa para você: se os discípulos de Jesus não tivessem espalhado a notícia, o sacrifício de Jesus teria sido limitado, não nos alcançaria.
eu não estaria aqui. Mas alguns homens e mulheres, cheios de amor, cheios de gratidão, aceitaram o desafio e foram para as ruas anunciar, viu? Jesus se entregou por você. Jesus pagou o seu preço. Ele reconstruiu o caminho de volta para Deus, volta para Ele. Onde é que estão os jovens cheios do Espírito Santo, cheios de amor a Deus, cheios de gratidão a Deus, que vão sair pelas ruas dessa cidade, contando para o mundo inteiro o que foi que Deus fez por nós? Amém, meus queridos? O Senhor, Ele conta comigo, o Senhor, Ele conta com você. O que mais que nós podemos aprender com esse texto? Já estamos encerrando. A quarta lição que nós podemos aprender: não espere pelo tempo ideal. Pregue. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Isso aqui é muito confuso. Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Isso aqui é estranho. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Olha só o que o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo, pregue no tempo certo, pregue no tempo errado, no tempo que não é certo, no tempo que não é ideal. Agora, peraí, meu irmão, porque isso aqui é estranho. Como assim pregue no tempo, fora do tempo? É estranho. Salomão, ele escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. É uma contradição bíblica. Existe um tempo certo para todas as coisas, para falar e para calar, para sorrir e para chorar. Existe um tempo certo para todas as coisas, mas o apóstolo Paulo está mandando eu pregar no tempo certo ou no tempo que não é certo. Prega em tempo e fora de tempo. Que história é essa, meu irmão? É confuso ou não é? Quer dizer que existe um tempo certo para todas as coisas, menos para pregar? Para pregar eu posso pregar no tempo certo, no tempo errado? Como é que é isso? Não tem contradição nenhuma. Não tem contradição nenhuma. Existe um tempo certo para todas as coisas. E o tempo que nós temos vivido é o tempo certo para pregar. É por isso que Paulo tem confiança em dizer: meu irmão, não fica esperando o tempo certo, vai pregando. Está no tempo certo. Eu não posso ficar esperando o anjo Gabriel descer, tocar no meu coração e falar: Fábio, tá vendo aquele ali de blusa azul, boné laranja, tênis vermelho, shorts amarelo, está bem vestido? Eu falo: sei, anjo Gabriel, para ele você prega, porque ele vai se render ao Senhor. Você fala: nossa, você é certeiro, você é sniper. Não, meu irmão. Você viu o que o apóstolo Paulo está escrevendo? Prega em tempo e fora de tempo, prega o tempo inteiro. Vai chegar um momento em que as pessoas não vão dar atenção ao ensino verdadeiro, vão buscar para si falsos mestres que falam o que elas querem ouvir. Prega em tempo, fora de tempo. Não dá para ficar esperando o tempo ideal e não pregar para ninguém. Prega, mas eu não sei se ela vai se converter. Aí o problema é dela.
Você não foi chamado para convencer ninguém a nada. Você foi chamado para pregar para ela. Mas Fabi, se ela não se entregar a Jesus, ela ouviu o Evangelho. Ela ouviu o Evangelho e ela recusou o Evangelho. Mas ela ouviu e ela precisa ouvir, ainda que ela recuse. Prega em tempo, prega em fora de tempo. Se Deus te der uma palavra de conhecimento para pregar alguém, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia. É o melhor dos mundos, é o melhor cenário. Deus me deu uma palavra de conhecimento a respeito do fulano de tal. Agora eu posso chegar nele, entregar a palavra e pregar o Evangelho para ele. Mas eu não posso ficar esperando Deus me dar a palavra de conhecimento para eu pregar para alguém. Eu contei na célula, vou contar para vocês. Estou no carro sozinho indo para Campinas. Aí lá na frente eu vejo o pedágio. Eu não sei se é a minha cabeça, eu não sei se foi o anjo Gabriel, eu não sei se foi Deus, o diabo eu tenho certeza que não foi. Mas como se eu ouvisse uma voz dizendo, prega para ela, prega para ele. Eu falei, que isso? Mas fala o que, né? Fala o que? Eu falei, já sei. Trato com Deus aqui, falar, Deus, eu vou pregar para ela. Ah, meu irmão, Deus, eu vou pregar, eu vou abrir a boca, mas eu quero uma palavra de conhecimento. Ô Deus, dá uma palavra de conhecimento aqui para mim, para você ver se eu não prego para ela. E estou indo em direção ao pedágio. O céu vai descer nesse carro, o céu vai descer nesse carro. E nada. Eu aumentei o volume do louvor no carro. Fala, não, agora ela vem, vem. Nada, um vazio. Meu Deus, se não cooperar não vai ter pregação. Ajuda. Cadê a palavra? E foi chegando. Eu comecei a diminuir a velocidade para ganhar tempo. 30 por hora na Bandeirantes. Ai, Deus, é perigoso. Cheguei no pedágio, olhei para a mulher. Tudo bem? Ela falou, oi, tudo. Paguei, ela recebeu, começou a mexer no troco. Meu Deus, por que tu me abandonaste, Deus? Ela me deu o troco, me deu uma notinha. Tinha duas opções. Primeira, Deus não cooperou, vou embora. Culpa de Deus. Segunda, pregar para ela. O que eu falo? Falei, eu vou no clássico. O clássico não tem erro. Acertaram, Jesus te ama. Falei, senhoras, a senhora sabe que Jesus te ama muito. Ela fez assim. Quê? Falei, a senhora sabe que Jesus te ama muito. Ela ficou atônita. Ele ama, né? Eu fiquei grandão, né? Ele ama de um jeito que a senhora nem imagina. Vai buscar Deus, busca Jesus. Ele tem um propósito para a senhora. E ela, amém, meu filho, amém. E segui meu caminho. Vou dizer uma coisa para você, eu não sei se ela está na igreja, eu não sei se ela entregou a vida dela para Jesus. Eu sei que o que competia a mim fazer, eu fiz. Do meu jeitinho, sem aquela palavra de conhecimento, né? No clássico, Jesus te ama, meu irmão. Eu abri a boca e falei. Em nome de Jesus, eu vou continuar falando. Fui chamado para isso, para falar. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Você não consegue imaginar o quanto Ele te ama. Irmão, a gente não precisa de muito, só precisa de boa vontade, só precisa querer, só precisa sair da zona de conforto. Abrir a boca e falar. Abre a tua boca e Deus vai encher ela. Mas abre. Dê o primeiro passo. Amém, meu querido?
última lição em nome de Jesus. Pregue com poder. Pregue com poder. Presta atenção. Jesus aqui, ele tem uma palavra de conhecimento. Ele tem uma palavra de conhecimento. Ele entrega a palavra de conhecimento para a mulher. Ele está pregando com poder. O sobrenatural está acontecendo. Pregue com poder. Busque os dons espirituais. Busque os dons. É tempo da gente estar implorando para Deus, se precisar. Deus, me dá um dom. Me dá um dom. Então, meu irmão, se encha do Espírito Santo. Jejue, ore, busque a Deus. Leia bons livros. Leia bons livros. Existem bons livros que te ajudam a entender o mover sobrenatural de Deus. Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson, é um bom livro. Ele concedeu dons aos homens. Kenneth Hagin, bom livro. Tantos bons livros que podem ajudar a gente nisso. A palavra. Vai buscar a revelação sobre os dons, sobre o mover sobrenatural. Pregue com poder. Agora presta atenção. Eu quero ler um texto com você, e é o último. Mentira. 1 Coríntios 4, versículo 20, diz assim: pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Poder. Não consiste em palavras. Deus, o que eu falo? Meu irmão, muitas vezes não interessa o que você fala. O que interessa é se o que você está falando está carregado de poder. Você entendeu? Se o seu Jesus te ama, está carregado de poder, ele vai tocar essa pessoa de uma maneira sobrenatural. Pague o preço pelo poder. Pague o preço pela unção. E você não vai precisar ficar pensando: o que eu falo, o que eu não falo, por onde eu começo. Vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir. Eu quero que você se coloque de pé. Mas eu ainda não terminei. É só para parecer que eu estou acabando. Ainda em João capítulo 4, a partir do versículo 27, a Bíblia diz assim: naquele momento seus discípulos voltaram. Lembra que os discípulos tinham saído para comprar comida? Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana. Os discípulos foram comprar comida. Agora eles voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Agora presta atenção no que Jesus vai dizer. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Eu vou repetir isso. Os campos estão maduros para a colheita.
Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Jesus está dizendo para vocês não costumam dizer que há 4 meses, daqui a 4 meses, a colheita vai estar pronta? A gente costuma dizer isso sim, Jesus. Daqui a 4 meses, lá na frente, quem sabe num futuro distante, a colheita não vai ser grande. Jesus diz para eles: negativo, não vai ser daqui a 4 meses. Os campos estão prontos. Os campos já estão prontos, e vocês vão colher os frutos. E quais são os frutos? Aqueles que passam a ter a vida eterna. Agora eu vou ler um outro texto com você, porque parece que esse não te animou muito. Então vamos para um próximo, Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande. Jesus, você não nos conhece. Nós somos tão limitadinhos. E Ele está dizendo: não interessa, eu conheço. E eu estou dizendo: a colheita é grande. Agora Ele vai dizer uma coisa interessante: a colheita é grande, mas os trabalhadores, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. A gente usa esse texto quando falta alguém para tocar baixo. Os trabalhadores são poucos, vamos orar para Deus levantar um baixista. A gente usa esse texto quando falta alguém para servir na cantina. Poucos são os trabalhadores, vamos orar para que Deus levante alguém para trabalhar na cantina. A gente pode até usar esse texto para isso, pode até usar, mas esse texto não está falando disso. Esse texto não está falando que está faltando trabalhador na cantina, e nem no baixo. Está faltando trabalhador no campo. Está faltando quem vá lá fora buscar o baixista. Está faltando quem se dispõe a sair daqui e ir lá fora buscar alguém que vai servir um dia na cantina. Orem ao Senhor da colheita para que levantem trabalhadores. Para fazer o que, Jesus? Para sair lá fora atrás dos perdidos. Grande é a colheita, poucos são os trabalhadores. O tema da mensagem hoje é: procura-se trabalhadores para a colheita. Feche seus olhos. Se alguém puder apagar a luz. A vaga está disponível. Deus está contratando. E Ele diz: felizes os que semeiam, felizes os que colhem. A vaga é boa, hein? Essa vaga é boa. A vaga está aberta, meu irmão. Para quem quer trabalhar para o Senhor, sair por esse mundão aí fora, sem muita capacidade, sem muita inteligência, mas com muito amor no coração.